Boa tarde, boa tarde. Mais uma quinta-feira, graças a Deus, estamos aqui com o podcast Maxwell Souza. E hoje será um bate-papo como todos, com a presença de um convidado muito especial, nosso Coronel Luiz Henrique, secretário de Ordem Pública. E juntamente comigo também aqui está meu pastor, que todas as quinta-feiras está aqui comigo para esse podcast, que tem sido uma bênção e alcançado muitas pessoas, graças a Deus. Antes de estender ao coronel, gostaria de passar ao pastor para que possa falar suas considerações e depois ao coronel antes de começarmos. Maxwell, boa tarde. Coronel Luiz Henrique, boa tarde. É uma honra estar aqui mais uma vez, participando de mais uma edição do podcast. E hoje, como você disse, com a presença especial do Coronel Luiz Henrique, secretário de Ordem Pública da nossa cidade, que tem feito um trabalho por excelência. E hoje nós vamos ouvir ele estar falando do que tem sido feito e dos projetos para a nossa cidade, que é referência em segurança. Então eu me sinto muito honrado, coronel, com a sua presença aqui, está do seu lado, com o Maxwell, e todos aqueles já que estão assistindo ao vivo. O pessoal lá em Fortaleza, tem uma turma lá, uma galera lá assistindo a gente. E fica aí também o nosso abraço. Coronel. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, pastor Paulo. Obrigado pelo convite, estar aqui hoje podendo falar assuntos inerentes à segurança. Nós entendemos que é importante, até porque segurança pública hoje faz parte da qualidade de vida de qualquer cidadão. Então, o fortalecimento da segurança, esse momento aqui, que é um momento de proximidade com a população, faz com que possamos aumentar ainda mais as possibilidades de sucesso e entregar aquilo que a população realmente espera. Sim. O Coronel Luiz Henrique, ele tem uma história, dentro de Volta Redonda, com a questão da segurança pública, já falou em vários podcasts, em várias entrevistas, em vários jornais, então não vai ser diferente, nós vamos ouvir aqui também. Até quem já ouviu vai ouvir de novo. Mas para nós que moramos na cidade é uma honra ver esse desenvolvimento da segurança na cidade, mas a gente gostaria de ouvir um pouco, resumidamente, a história do senhor, desde da sua carreira militar, que completou aí seus 32 anos de polícia, até hoje, estando secretário de Ordem Pública. Sim, como você bem disse, são 32 anos de efetivo serviço, ainda estamos na ativa. Tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns batalhões que fez com que nós amadurecêssemos a questão da visão da segurança pública. Sabemos que cada município tem a sua peculiaridade, tem que ser tratada de formas diferentes, mas em 2009 eu fui convidado pelo prefeito Neto para assumir a Guarda Municipal. Aqui eu já estava trabalhando já há 2 anos no Detran. E aí, vindo para cá, a missão não foi fácil, porque eu entendo que Volta Redonda estava deixando de ser uma cidade de interior para atingir patamares de uma grande cidade. Eu falo que hoje todos os bairros têm um centro comercial, nós temos 160 mil veículos registrados em Volta Redonda, então nós já deixamos de ser cidade pequena. Há muito tempo. Sim. E de 2009 a 2016 nós tivemos que construir a fim de quebrar os paradigmas, porque a gente escutava muito, sempre foi assim, E na realidade, para uma cidade prosperar, ela tem que ser organizada, ela tem que ser pautada dentro dos limites, logicamente fazendo uma segurança rigorosa, mas sem ser mal educado, sem ser intolerante, sem ser arbitrário. E ao mesmo tempo ter o bom senso, sem ser omisso, sem prevaricar. E assim nós começamos a construir. Em 2016 eu saí, fui comandar o 8º Batalhão em Campos, depois comandei o Batalhão de Vias Expressa, que toma conta da linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, Transolímpica.
até que o prefeito foi reeleito e me convidou novamente para retornar. Sim. No meu retorno, logicamente o objetivo era outro, era criar uma secretaria com o objetivo de unir todos os setores que falavam de segurança, mas que tinham ainda ações independentes, que era a Guarda Municipal, a Central de Atendimento Único, que é onde recebe as ligações, e o CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que infelizmente nós, quando retornamos, estava totalmente destruído, apenas com 30 câmeras funcionando mal. Um projeto que nós fomos pioneiros na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Sim. Realmente foi desfeito, mas hoje a gente pode comemorar, porque já temos quase 2.500 câmeras ativas em Volta Redonda, gerando, logicamente, segurança, aliado à integração das forças de segurança e a participação da sociedade. E, assim, nós percebemos, né? Eu digo nós porque, como cidadão, moro em Volta Redonda, percebemos essa diferença, né? Com a questão das câmeras. Eu falo, igual minha mãe veio do Sul, né? Eu falo com ela que hoje em Volta Redonda ninguém faz nada no escondido. Até no escuro tem câmera. Que eu falo com ela que se apagar a luz, achar que não tem ninguém vendo, tem. Volta Redonda entrou e saiu, tem gente vendo. Então, assim, para nós que moramos na cidade, é gratificante ver esse trabalho. E nós vemos que funciona, porque todos os dias temos notícias, né? E acredito que não foi fácil ao senhor, né? Aceitar ou assumir e dar seguimento, né, a esse propósito, porque uma vez que dá certo, a população aceita, mas também vejo que quando algo acontece, né, no errado ou uma falha, muitas das populações vêm e bate e não entende que não depende só da gente, né? Igual o senhor, não depende só do senhor atuar. Tem uma frase que o senhor diz que eu até brinquei que é um jargão que fala sobre a segurança pública. Ela depende não só da segurança, mas da proximidade da população. Que isso hoje a gente percebe nos grupos de WhatsApp, que também foi iniciativa do senhor. Isso foi essa questão dos grupos, né, que eu vejo que é de grande relevância, né? Sobre a questão dos grupos do WhatsApp, a gente tem várias ocorrências que são sanadas, né? E foi ideia, obviamente, do senhor. Eu queria saber do senhor a respeito de como surgiu esse desejo de fazer esses grupos, porque assim, ninguém tem essas ideias do nada, né? Senão já tinha acontecido lá atrás, senão as pessoas já tinham criado. Mas se já era um desejo antigo, uma vontade antiga, né? Se já existia em algum lugar, ou se não, vamos fazer, Volta Redonda será pioneira, né? Queria saber do senhor qual foi o propósito para esse tipo de criação. Então, Maxwell, eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida, que é: não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Isso é fácil de explicar, que eu não consigo ter uma viatura em cada esquina, eu não consigo ter uma câmera em cada esquina, mas eu consigo ter uma pessoa do bem nos demandando, encurtando a distância entre o problema e a solução. Logicamente que não é só com denúncia, não é só com sugestões, mas com mudanças de comportamento. Lógico que o grupo de WhatsApp hoje, né, o WhatsApp, é uma ferramenta disponível para todos, né? Hoje não existe uma cobrança extra. Na pandemia, os idosos passaram a manusear melhor, porque precisava se comunicar com o netinho, com o filho. Sim. O jovem de hoje é professor. Todo mundo tem telefone. Todos, já deixou de ser um artigo de luxo. Sim. Todos têm telefone. E nós precisamos, logicamente, criar uma forma de comunicação. A Secretaria de Ordem Pública, com o convênio do PROES, que são policiais militares de folga, assim como a segurança presente, é uma segurança suplementar, ou seja, é algo a mais. Sim. Já existe a definição no artigo 144 da Constituição, quais são os órgãos, né, as instituições responsáveis pela segurança. Mas nós podemos contribuir, e tínhamos que contribuir. Mas para ter a proximidade da população,
eu digo que nós tivemos realmente que fazer um trabalho de proximidade. Porque se eu perguntar aqui qual é o cidadão hoje que se sente à vontade de fazer uma denúncia para um agente de segurança pública na certeza que ele vai fazer o que não vai denunciar. Quando acontece, no segundo seguinte se arrepende, quando se arrepende, no dia seguinte começa o medo difuso. Tudo que ele vê, ele acha que faz parte da denúncia. Por quê? Porque infelizmente se vende só o ruim, não se vende o bom. Sim. A polícia militar, assim como qualquer outra profissão, tem as pessoas ruins, Sim. mas são minorias. Mas isso impacta quando isso ocorre em uma corporação que tem a obrigação de fazer o certo. Então nós começamos a trabalhar nesse sentido. Então dei palestra, fui às reuniões, quando ocorriam roubos em determinados bairros, eu me aproximava, eles marcavam reuniões, e aí começava uma discussão saudável, né? Coronel, a viatura não passa aqui. Eu falei, lógico que passa. Não passa. Aí eu perguntava assim, mas o senhor fica na porta 24 horas por dia para fazer essa afirmação? Lógico que não. Lógico que não. E aí eu fazia a proposta, olha, nós vamos criar um grupo de WhatsApp da rua ou do bairro e nós vamos colocar ali a viatura que vem ao bairro. Sim. Lógico que não vai colocar a foto no full time, né? Assim que sai, coloca. E vai ser uma forma de vocês se comunicarem diretamente com a viatura. Então isso foi um ponto, as reuniões foi um ponto. Nós criamos patrulhas que se identificaram com frações da população. Patrulha Maria da Penha, nós fomos o primeiro. Patrulha de proteção ao idoso. Patrulha de proteção à criança e ao adolescente. Patrulha de garantias fundamentais, que fala de 4 temas importantíssimos: preconceito racial, pessoa com deficiência, intolerância religiosa. Então nós conseguimos realmente estar aonde a população precisa. Sim. E foi um sucesso porque a gente conseguiu furar a bolha. Porque os crimes contra as crianças, contra as mulheres, contra os idosos, são crimes que são cometidos porque é um crime que eu falo silencioso, porque é praticado por pessoas próximas. Sim. É praticado por pessoas que você confia, é praticado por pessoas que você tem afinidade, é praticado por pessoas que você tem laços familiares. Sim. E quando nós rompemos essa bolha, as pessoas começaram a chegar e ver que era importante. Os resultados, né, o trabalho sério, uma equipe bem treinada, uma equipe bem escolhida, uma equipe que desenvolveu um planejamento operacional baseado na análise criminal e também ouvindo as associações de moradores. Então hoje nós temos 25 mil colaboradores nos grupos de WhatsApp, né? E estamos nos 122 bairros. Tem vários setores organizados que participam, né? Nós temos grupos com os postos de gasolina, nós temos grupos com os taxistas, nós temos grupos com os rodoviários, né? Então, assim, nós temos realmente com feirantes. Hoje nós temos a visão de tudo. Então, o mesmo efeito psicológico que o criminoso tem com a gente, nós passamos a ter com eles. Sim. E é notório isso, até pela divulgação das ocorrências, que todas elas têm a participação da sociedade. Isso mostra o quê? Que nós conseguimos tornar uma segurança de confiança e credibilidade. Porque quando tem uma mulher sendo agredida e a pessoa de um ângulo, ela começa a filmar e coloca no grupo e a patrulha chega, mostra que realmente ela está acreditando na força de segurança. Sim. Uma senhora num carro que está sendo agredida, que passa um carro e começa a do mico, né? A dos animais. Então, assim, são várias ocorrências que são realmente efetivadas. E isso fez com que a população acreditasse. Então, hoje, a gente tem a capacidade operacional muito grande, porque a população está inserida diretamente na segurança pública. Tivemos também, recentemente, uma ocorrência, né, que, para mim, né, não foi perfeita. Eu digo que foi maravilhosa. Foi no Dia da Mulher. Sim. Né? Justamente no Dia da Mulher, a gente teve uma ocorrência com a Maria da Penha. Sim, quem filmou foi um morador de frente, que acompanhou tudo. Olha como é que é importante. A segurança, ela não é onipresente. Ela não consegue estar em todos os lugares. E nos meus 32 anos de polícia, eu nunca vi ninguém roubar na frente da viatura.
Então isso é uma demonstração clara Sim. que a população tem que participar, não só com denúncia, não só com sugestões, mas com mudança de comportamento também. Porque da mesma forma que nós temos para trabalhar, para estudar, para o lazer, Sim. o crime também sai, só que de maneira torta. Sim, Né? sim. Procurando ali as oportunidades. É o que eu falo hoje. Nós podemos ir andar na rua de forma indiscriminada com o celular? Lógico que não. Né? Quem nunca viu um videozinho do criminoso que passa lá com a bicicleta, com a moto e puxa? Então nós temos que diminuir. E qual é o resumo disso tudo? Nós não podemos adotar nenhuma medida que coloque em xeque aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida. Né? O patrimônio hoje é um crime contundente. Né? A gente se torna frágil diante de uma abordagem criminosa. Então nós temos que ter isso. Posso estar no carro hoje de cabeça baixa, vendo o celular de vidro aberto? Lógico que não. Sim. Né? E o criminoso, ele percebeu, o Maxwell e pastor, que acabou aquela teoria do Lombroso, né? Ah, isso aí tem cara de bandido. Não era assim que a gente falava? Estava num lugar, chegava uma pessoa e pô, isso aí tem cara de bandido. E acabou. O criminoso, ele percebeu que para ele continuar tendo êxito, ele tinha que ter cara de pessoas do bem. Então eu sempre falo, né? Exemplos, depois que vieram o reconhecimento facial, que eu sempre falo nas minhas palestras, qual é a probabilidade de um agente de segurança pública abordar uma senhora com uma criança de colo, acompanhada de mais 3 jovens? 0. E, no entanto, ela tinha um mandado de prisão aberto há 15 anos em São Paulo por homicídio. Um senhor de 75 anos, 0. Tinha um mandado de prisão aberto por tráfico de drogas. Sim. Um casal, cada um com uma criança de colo. Qual era a probabilidade? 0. Mas, no entanto, tinha um mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas. Então, assim, realmente, as pessoas têm que modificar o seu comportamento. Ela tem que entender que Volta Redonda não é o que era 30 anos atrás. A gente mal hoje consegue conhecer o condomínio que a gente mora. Né? Imagina um bairro. Sim. Imagina um bairro. A gente consegue ter congestionamento no horário de rush ali do comercial ao Parque Sul sem um semáforo. Né? Tamanho ali, o volume de veículos. E é o problema das grandes cidades. Volta Redonda é referência, Volta Redonda reverbera para fora. Então isso tem sido uma preocupação, mas também sabemos que o crescimento faz parte, passa pela segurança. Sim. Porque nenhum empresário, nenhuma empresa vem para um lugar inseguro. Sim. Então nós temos caminhado no sentido de fortalecer a segurança. Assim como, né, a cidade cresceu, hoje nós percebemos que a segurança também cresceu junto. Né? A resposta a gente percebe pelas redes sociais que tem sido rápida, né? Muito rápida. Isso não sou eu que estou dizendo, né? São as mídias sociais, qual terça para quarta teve o acontecido de uma tentativa de furto e de imediato eles foram logo identificados e presos. E no mesmo dia 2. Assim, com a criação do grupo, com a participação das pessoas e confiando na segurança pública, a resposta tem sido muito mais rápida do que antes. Porque antes a gente fazia um exemplo, né? Não desmerecendo a Polícia Militar, é óbvio, mas gerava um 190, iria a viatura do setor, né? Hoje não. Hoje precisa também, dependendo do setor, ligar o 190, é óbvio, né? Acionar a guarda, se possível, mas a resposta tem sido muito mais rápida porque nós temos muito mais policiais nas ruas, né? Um efetivo muito melhor, né? Igual o coronel falou a respeito da viatura não passar na porta. Eu acredito que lá na igreja o pastor já viu a viatura da ordem 1, 2, 3, 4, 5, umas 1000 vezes. Eu ia comentar aqui porque às vezes eu brinco, né? Andando no carro, eu falo, tá difícil Volta Redonda. Né? Poxa, onde a gente passa, tem uma viatura da Polícia Militar, ou da Guarda, ou do CEMOP. É direto. Aí eu brinco, falo, não tem nem como fazer nada errado nessa cidade. Tá difícil Volta Redonda, mas é uma verdade. E a gente se sente feliz, porque a gente se sente seguro. Isso é muito bom.
o prefeito Neto, ele entendeu essa questão da segurança pública, né? Ele me permitiu assessorá-lo em algumas tomadas de decisões. Lógico que a decisão final sempre é do chefe do executivo, mas trouxemos, nesse período que eu estou aqui, o RISP, a região integrada, Sim. que é o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar Regional, para Vila Muri, que é o bairro mais populoso de Volta Redonda. Mas não sai policiamento ostensivo, não irradia policiamento. Mas são 80 policiais orbitando aquela região. A 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar na Ponte Alta, que são crimes militares, mas tem mais 50 policiais orbitando aquela região. O Batalhão de Ação com Cães, para o Roma agora, que é onde Volta Redonda pode continuar crescendo. Era um bairro que era distante, então tinha-se a sensação de insegurança, que inclusive tinha primeiro agora. Nós vamos ter a formatura da primeira turma que vai trabalhar aqui em Volta Redonda. Vai ter um batalhão ambiental, um batalhão de operações aéreas, um batalhão de polícia montada. Então, Volta Redonda é uma cidade segura. Sim. O monitoramento é visto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal, por todos. Sim. Por todos. É lógico que o objetivo principal é a prevenção, mas quando a prevenção falha, cada órgão, dentro da sua atribuição constitucional, tem que ter a capacidade de responder o mais rápido possível e não ficar tramitando ofício para lá, ofício para cá, pedindo informações. As câmeras acabaram com o achismo. Você antigamente tinha um crime, aí chegava um policial, logicamente dentro da expertise dele ao longo do tempo, ele falava assim, não, esse crime aí parece que foi do bairro X. Não, aí chegava o outro, não, esse aí eu acho que é do bairro Y. E você ficava ali, né, sem saber realmente o que aconteceu. Então, com as câmeras você verifica o deslocamento do crime. Sim. Ninguém entra e ninguém sai de Volta Redonda sem ser visto. Então, isso realmente é um ponto positivo. Nós temos a integração das forças de segurança, sim. Excelentes profissionais. Dr. Vinícius, da 93, doutora Juliana, da DEAN, Coronel Sardenberg, do 28, Major Silvério, da Segurança Presente, o Comandante Silvano, da Guarda Municipal. Isso tudo a gente fez, logicamente, com que as coisas acontecessem. O investimento do Parque Tecnológico, sem sombra de dúvida, hoje é o que tem de mais importante nas ações de segurança, reconhecimento facial. Sim. E a participação da população, que tem sido a cereja do bolo para que as coisas realmente possam começar a acontecer. Sim, eu brinco que, eu vou falar que eu sou jovem, até porque eu não sou velho. Assim, todos os eventos que tinha na ilha, o senhor deve lembrar, o senhor de 2009, estava aqui quando tinha VR Folia, aqueles eventos que aconteciam na Ilha São João, Carnaval, a própria evento que tinha na Vila, Feira da Roça, sempre tinha muita confusão. Era geralmente encontros de briga. Os bailes da cidade eram encontros para brigas. Hoje, com o ônibus da ordem pública estacionado no local, até os eventos já não são mais acessados por esses tipos de pessoas. Eu acho que eles se sentiram meio que coagidos a participar. Houve toda uma organização também, né? Questão dos ambulantes, que nós não somos contra, né? A atividade do ambulante, mas é muito importante estar organizado. E naquela época eu falava que um jovem que vai para dentro de um evento e gasta, sei lá, R$100 de ingresso, que quer consumir uma bebida alcoólica, mas que tem 6 horas ali, 8 horas de evento, então você consegue consumir de uma forma tranquila, por ser mais barato do lado de fora, ele chegava meia hora antes, bebia tudo que tinha para beber e já entrava se tornando um problema social, né? Um problema para o evento, um problema para os setores públicos. Quantos e quantos jovens em coma alcoólica, um risco para a população do lado de fora. Então a gente organizou, até porque quando acabava lá o evento, as pessoas iam pelo meio da rua, não tinha calçada, né? Então são coisas que
que você começa a refletir, e hoje todos os eventos lá são organizados, o cliente lá, a pessoa que vai ao evento, ele transita pela calçada, né? Ele faz lá o consumo de bebida alcoólica, mas de uma forma bem organizada, né? Para que as coisas possam caminhar de uma forma tranquila, porque senão eles potencializam um crime. Sim. Né? E nós somos usuários do serviço. Lógico que a gente não quer que ocorra nada com ninguém, mas pior que quando ocorre, ainda ocorre com alguém que não tem nada a ver com isso. E é comum, é só você ligar qualquer telejornal, qualquer rede social aí, que você vai ver a enxurrada de problemas que você tem durante a cidade. E hoje a cidade realmente é uma cidade organizada. Temos problemas? Temos problemas. Mas já saímos de 500 roubos de rua por ano para 55. Nós ficamos quase 6 meses sem roubo de veículos numa frota de 160 mil veículos. Então nós estamos evoluindo, nós estamos participando, nós realmente estamos caminhando no sentido de fazer uma cidade cada vez mais segura. O pastor, né, vou deixar para ele agora, igual eu fiz da outra vez, como líder religioso, né, sobre a sua visão a respeito da segurança, né, do trabalho da ordem pública, igual a gente precisou, né, lá na Festa das Crianças, né, a sua visão a respeito de tudo isso que a ordem pública, através do coronel, juntamente com o prefeito também, né, óbvio, vem construindo na cidade. Para o senhor como pastor, como o senhor está vendo essa... O coronel falou no início algo que é de muito importante, que é a questão da intolerância religiosa. E muitas vezes se enfrentam isso. Pessoas que não conseguem compreender ou respeitar a crença. Todos nós temos direito a ter a nossa crença. O Brasil é um país laico e ninguém é obrigado religiosamente a concordar com uma fé, né? Então, cada um tem a sua. E a ordem pública tem feito um trabalho a respeito disso. Por exemplo, nós tivemos o evento das crianças. Se não fosse a ordem pública, nós não conseguiríamos fazer. Nós não tínhamos espaço, né? Não temos terreno dentro onde está o nosso templo, mas com a solicitação, a ordem pública nos garantiu de proporcionar às crianças, não só as crianças, que ali não foi um evento feito para crianças da igreja, foi para as crianças do bairro. Sim. Todos que assim desejaram participaram ali. E isso é muito importante, a gente se sente acolhido nesses eventos, porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa de alguém nos dando um respaldo. E eu quero, mais uma vez, né, já tinha agradecido ao coronel, porque na época, né, nos proporcionou isso, e esteve lá a Guarda Municipal, auxiliando, foi muito bom. E nós pudemos atender ali as crianças da nossa região ali, do Açude 1, e o coronel, um pedido meu a ele, que continue olhando para a questão das religiões, independente da religião, né? Cada um professa a sua fé, a sua maneira, eu tenho a minha, e você sabe disso, você trabalha com a gente na igreja, e nós temos um respeito muito grande por todas as religiões. Há um fato curioso, coronel, de brincar. Eu trabalhava num lugar e tinha uma senhora que gostava muito de mim. E o neto dela tinha se formado padre em Roma. E era o sonho dela que eu conhecesse o neto dela. E um dia o neto dela chegou, ela me apresentou, e eu peguei a mão dele e beijei. Benção. E muita gente me olhou estranho. Pô, um pastor tomar benção a um padre e beijar a mão dele? Aí ele disse, o senhor é pastor? Eu falei, sim. Ele, benção, beijou a minha mão. E as pessoas ficaram meio que sem entender. Eu disse, não, há um respeito. Ele é uma autoridade religiosa. A nossa fé em Cristo Jesus, professamos ela de uma maneira diferente,
mas o Cristo nosso é um só. Sim. E muita gente estranhou aquilo. Eu falei, não, tem que haver um respeito entre as autoridades eclesiásticas, não importa a religião. Sim. E isso faz com que você evite muito atrito. E muito. Eu sou de uma época que se brigava muito de religião. Se você... No começo, os evangélicos foram muito perseguidos, Sim. né? Pelas outras religiões, e como evangélicos já perseguiram outras religiões também, sim. Não estão isentos disso, mas não precisa disso. Nós podemos conviver perfeitamente em harmonia. E isso que tem sido feito, um trabalho para proibir ou inibir essa intolerância religiosa, isso é muito bom. Sim. E eu, como pastor, eu fico muito feliz com isso. Sim. Porque o objetivo nosso é levar todo mundo ao conhecimento de Deus e se tornar uma criatura melhor. Né? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a melhorar como cidadão, como pessoa, como um chefe de família, como um trabalhador, como um bom vizinho. E isso é muito importante e ajuda na sociedade e até na segurança. Sim. Né? Então, eu quero parabenizar aqui mais uma vez por essa questão da intolerância religiosa que tem ajudado. Eu me lembro que na época do Covid havia várias restrições para que se houvesse um culto. E alguém denunciou a nossa igreja. E foram lá. Os fiscais foram lá. E graças a Deus, o que eu ouvi deles foi o seguinte: parabéns, o senhor está dentro dos padrões exigidos. Né? Então, mas sempre tem alguém que quer perseguir, que quer criar alguma coisa. Mas graças a Deus que na nossa cidade nós temos autoridades que sabem conviver e julgar de maneira correta. Sim. A segurança ela tem esse olhar, né? A segurança ela entende que qualquer local onde há uma concentração de pessoas existe uma possibilidade de ter prática delituosa, né? Porque você tem ali várias pessoas que podem sofrer uma abordagem criminal. E, paralelamente a isso, a gente entende que a religião é um aliado da segurança pública, né? Porque estão ali transformando pessoas, né? Fortalecendo pessoas com bons costumes, né? Então, isso faz parte do crescimento da sociedade. E a segurança pública não pode deixar de apoiar qualquer tipo de evento que a gente perceba que é um ambiente pautado dentro dos valores, né? Dentro de um regramento, dentro do respeito, porque dessa forma a gente consegue atrair bastante aliados e fortalecer cada vez mais aquilo que a gente busca, que é a segurança. Eu digo que Volta Redonda tem crime, mas a gente não tem aquilo que adoece a população, que é a sensação de insegurança. A gente consegue andar pela cidade sem ter a certeza de que vai ser roubado. Existem municípios, né? O Rio de Janeiro, se eu falar aqui, nós vamos pegar o Arco Metropolitano, Linha Vermelha, vamos lá no Complexo do Alemão. A gente pode ir lá 1 milhão de vezes. Mas todas as vezes que nós nos dirigimos até lá, nós vamos ter a percepção de que a gente pode ser roubado, né? Que a gente pode sofrer algum tipo de abordagem criminal. Sim. Então, Volta Redonda ele já tem conseguido trabalhar nesse sentido da coletividade, de agregar, de proximidade, e logicamente que o tema intolerância religiosa não poderia ficar de fora, porque entendo que quando as pessoas perceberem que existe uma ferramenta com esse objetivo, a tendência é frear e mostrar para aquela pessoa que é intolerante que realmente Volta Redonda é uma cidade diferente e está começando a discutir o assunto bem à frente de qualquer outra. Sim, sem dúvida. Com isso, a gente percebe que ordem pública não é só segurança pública, né? Ela é uma secretaria de conscientização, né? Igual a gente está falando aqui da intolerância religiosa, tem também as palestras, né, que o senhor faz com as pessoas da terceira idade e nas escolas, né, igual teve na escola, os CRAs, tem os projetos da secretaria que o senhor faz questão de praticamente estar em todos, né?
E isso é interessante, porque assim, falar de segurança, as pessoas pensam que é só confronto ostensivo, mas às vezes não. Às vezes a segurança está gerada numa atitude, né? Hoje estamos falando aqui da intolerância. Por causa de uma intolerância pode gerar várias coisas. E com essas ações que hoje, né, o senhor como secretário vem fazendo na cidade, que a repercussão é muito grande, né, não é porque eu estou na frente do senhor que estou dizendo isso, mas a gente escuta, né, nas igrejas que a gente vai, tanto em Volta Redonda quanto fora dessa, o pastor testemunha disso, sobre a respeito do que está acontecendo em Volta Redonda. As suas palestras, né, hoje, elas têm causado um impacto muito grande, tanto não só no quesito da terceira idade, dos jovens, das pessoas que têm aquela dificuldade de circular no trânsito, né, cometendo aquela infração. Hoje o senhor tem o projeto Piloto Cidadão para reeducar as pessoas, né? Então, assim, hoje a gente está avançando de uma forma que eu digo que é surpreendente, de deixar muita gente surpreso. E você sabe disso, a gente tem reuniões com pastores em vários lugares no estado. O Maxwell sabe disso, e eu deixo a turma com dor de cotovelo. Eu falo, olha, nós temos um secretário de ordem pública em Volta Redonda que faz a diferença. O Maxwell sabe disso. Eu começo a falar de como funciona a Volta Redonda. O pessoal costuma dizer, você mora no paraíso? Eu falei, estou quase lá. Eu brinco com o prefeito que nós temos número de Suíça, né? Realmente a gente tem essa percepção de que construir ferramentas num serviço especializado são ferramentas importantes para a sociedade. A Patrulha do Idoso, ela foi um marco histórico que começou há mais de 3 anos atrás. Depois de 3 anos, a Polícia Militar criou a Patrulha 60+, em Copacabana, no Leme, em Niterói, como projeto piloto. E a gente vê que Volta Redonda saiu na frente, né? Porque tive a oportunidade de dar palestra em Petrópolis, que é a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro com o maior número de população idosa. Sim. Não tem uma ferramenta de proteção ao idoso. Ah, mas aqui nós não temos crime. Lógico que tem, né? Que são crimes silenciosos que você precisa romper a bolha para que o idoso confie nas ações de segurança pública. O Estatuto do Idoso tem 23 anos e foi uma legislação que não pegou. Então, quando você começa a trabalhar na mediação, na prevenção, na repressão, no cumprimento de medida protetiva, e já atendemos mais de 800 casos em Volta Redonda, e 99% foi resolvido de forma harmônica, porque existiu o desconhecimento da legislação, isso é um avanço muito grande. Às vezes a gente vê os idosos indo para o CRAS, indo para os programas do esporte e lazer, achando que está tudo certo, mas tem muitos que vão, pastor, fugindo de violência dentro de casa. Né? Eles aproveitam esse momento para fugir das agressões. Então nós conseguimos realmente implantar uma política de segurança pública na melhor idade, porque eu falo para eles o seguinte, que é um gesto de amor com eles e com os netos e com os filhos, porque eles serão os idosos amanhã. Então fortalecer hoje, certamente, eles vão colher tudo aquilo que está sendo produzido hoje. Eu tenho um caso, tem um pessoal de Fortaleza que está até, eu disse que está assistindo a gente, uma pessoa de Fortaleza que eu conheço e convive com maus tratos por uma questão de saúde. E anteontem, eu conversando no telefone, a pessoa disse, eu descobri. A pessoa disse assim, eu não quero que você morra, eu quero torturar você até você morrer. Eu quero que você morra aos poucos, eu quero que você sofra. E eu já quis denunciar daqui, lá, e a pessoa disse para mim, eu disse para ela, se você morasse em Volta Redonda, eu resolvia o seu problema com uma facilidade muito grande. Aí é muito difícil para mim. Eu falei, mas você tem que procurar meios. E ela disse, eu já denunciei ao Ministério Público, e tem lá o canal 100, uma coisa assim. Diz que 100. Já denunciou. É nacional. E ainda não resolveram o problema dessa pessoa. Uma senhora que
está sofrendo aos poucos. Disse, eu não tenho como trazer você pelo estado de saúde dela para Volta Redonda. Se eu pudesse, eu traria. Sim. Mas está sofrendo lá e já fez as denúncias e ainda não foi atendido. Eu disse, se você morasse em Volta Redonda, eu te garanto que você já teria tido a solução do seu problema. Essa tortura já teria acabado e as providências teriam sido tomadas. Infelizmente, eu tenho muitos conhecidos lá, essa questão de segurança lá, quando eu estou lá, eles ficam loucos comigo, porque às vezes eu vou sair para a rua, pelo amor de Deus, deixa o seu celular. Lá você não pode atender o celular na rua. Lá eles assaltam van escolar para tomar merenda de criança, que está indo para o colégio. Lá é complicado. Eles ligam para o SAMU, quando o SAMU chega, assalta o pessoal que vai socorrer. E aí a gente fica feliz, entre aspas, não porque acontece lá, mas pelo que acontece aqui. Eu digo, nós estamos seguros. Eu posso dizer isso. O crime contra a minoridade é um crime silencioso. A violência psicológica, a violência física, a violência financeira. O criminoso se aproveita porque ele percebe que o idoso já tem as suas fragilidades impostas pelo tempo. Então o idoso ele suplica o cuidado, ele suplica carinho. Então ele acaba fazendo a cessão de algumas coisas, porque senão ele é ameaçado a todo tempo que vai sair, que vai fazer, que vai bater, que vai acontecer. Infelizmente a gente liga a qualquer telejornal, a gente acha que o raio só cai na casa do vizinho ou na telinha para dentro. Mas, na realidade, tem muitas coisas que acontecem na nossa casa. E a gente fica ali com venda nos olhos, achando que aquilo ali vai passar. Eu sempre falo com os idosos que antes da gente passar o estatuto, eles só conheciam um artigo, né? Não deixa para lá. Netinho fazia uma bagunça, não, deixa para lá, daqui a pouco se resolve. O filho fazia uma bagunça, não, deixa para lá, que daqui a pouco se resolve. E aquilo ali ia se potencializando, até a hora que perdia realmente o controle. A minha esposa, ela fala de um caso de um idoso, né, que tinha uma filha, a filha exigia, né, uma questão financeira para comprar um patrimônio, e fazia exigência. Se a senhora não me der, eu não vou mais visitar a senhora. Se a senhora não me der, eu não vou mais visitar a senhora. E teve um dia que a senhora deu. A filha ficou feliz, até ela não conseguir pagar as prestações do empréstimo que tinha que pagar a mãe. Quando não conseguiu, ela sumiu. Então, assim, olha o cenário. Se você não empresta, o filho some. Se você empresta e ele não paga, o filho some também. Então difícil. Você fica, né, numa questão muito difícil. E a gente vê aí a questão da criança e do adolescente, né, como é que as coisas estão caminhando de uma forma muito ruim. Infelizmente. A violência contra a mulher. E para quem tem princípios, né, para quem foi construído, para quem foi forjado, respeitando os idosos, respeitando as mulheres, a gente não permite que isso aconteça. Mas, infelizmente, acontece e a gente tem que criar ferramentas para poder estancar o mais rápido possível. Sim. A violência também, né, contra a mulher tem sido um alvo muito forte, não só em Volta Redonda, como no estado do Rio e no Brasil, né? Um dos casos mais falados foi esse recentemente dessa jovem que morreu, né, da Daiane, infelizmente, né, perdeu sua vida, lutou, perdeu, mas hoje eu vejo que o que acarreta isso é o silêncio, às vezes o medo, que muitas pessoas tinham, que hoje elas estão tomando uma certa coragem, né, devido às ferramentas que estão sendo entregues, porque antigamente as pessoas não falavam, principalmente os idosos, as mulheres. Hoje, elas recebendo todo o suporte, elas estão falando mais, né? E, assim, eu falo, né, com toda a convicção, hoje a doutora
da DEAN, doutora Juliana, ela tem para si, né, ela está fazendo um excelente trabalho também, né, contra essa questão da Lei Maria da Penha. Ela assumiu essa responsabilidade para ela, né, e eu acho isso um serviço de grande relevância, né, e para não ficarmos só em segurança, também temos o trabalho com a ordem pública, com criança, adolescente. E, para quem não sabe, né, o senhor sabe que a Cláudia trabalha na PAI e a Cláudia é fã do coronel. Não vou falar fã número 1, porque senão a doutora Adriele vai ficar brava. Mas a Cláudia é fã do coronel, o senhor sabe disso. E quando se fala de coronel na PAI, ela fala: o coronel na PAI, ele, todo corredor, ele falou de coronel, é conversa no corredor, na sala, em todos os lugares. Então, assim, hoje a CEMOP está em todos os âmbitos em Volta Redonda. Sim, a gente tem projetos educacionais, a gente recebe na mini cidade do Trânsito 50 crianças por dia, né? É um espaço ali que representa os obstáculos de uma cidade, passarela, faixa de pedestre, sinalizações importantes para respeitar os idosos, os deficientes. Então nós temos realmente conseguido avançar. Esse projeto da Minha Cidade do Trânsito é para criança, para adolescente. A gente desenvolveu o projeto Piloto Cidadão, que o adolescente ele participa de uma instrução inicial de educação no trânsito, mas para atraí-lo, nós envolvemos o kart. Então ele faz lá um circuito de kart. O projeto Piloto Cidadão, projeto de pilotagem cidadã insegura, que são para os motociclistas já habilitados. O Helder Chad, que é multicampeão de moto velocidade, ele dá essas dicas, né? Ele resgata aquilo que os motociclistas perdem, falta de atenção, alguns detalhezinhos que faz também evitar. E a Guarda Mirim, que foi um projeto criado por nós, na época da Guarda Municipal, que hoje a gente faz um Guarda Mirim, inclusive de inclusão, mas inclusão não das pessoas com deficiência com o serviço público, mas do serviço público que tem a obrigação de saber atender com as pessoas que têm algum tipo de restrição. Então nós já fizemos Guarda Mirim da PAI, a PADEM, a PADEF, agora estamos com o CAPED. Então é algo realmente muito positivo, além das crianças em áreas de vulnerabilidade. Nós estamos fazendo um trabalho muito consistente no sentido de aproximar, no sentido de gerar segurança. Eu falo o seguinte, pastor Maxwell, que segurança pública é o efeito de tudo que deu errado. Sim. É o mertiolate, né? é o band-aid. E nós temos que descobrir o que está causando esse ferimento. Sim. Se é um piso escorregadio, né? Se é um degrau, ou se é um problema de saúde, né? Nos membros inferiores, para a gente poder estancar isso. E a segurança é a mesma coisa. Cada local a gente tem que identificar o que está potencializando o crime. Eu não sei quais são essas origens, porque são diversas, mas eu sei onde está a solução. A solução está na educação. Sim. A solução está na educação. E com a educação a gente vai conseguir projetar um futuro cada vez melhor. Uma das coisas que eu fiquei feliz mesmo, feliz, né? Que a gente tem o pessoal da PAI, né, que o coronel é muito participativo na PAI. Ele falou da PADEF, da PADEM, né? Me mandaram uma colinha aqui. Vou dar só alguns dados. No primeiro semestre de 2025, foram 84 formados da PAI no projeto Guarda Mirim, em 2025. No segundo semestre, 75 formados. A PAI, a PADEM e a PADEF. Primeiro semestre de 2026. Olha o número. 117. Olha como é que subiu. De 75 para 117. Da CAPED. E eu vi, né, recentemente, o professor John, junto com o mestre Spindler, né, o Espíndola, subtenente, que eles fizeram algo que foi desafiador, né? Que eles colocaram
pessoas cegas que não enxergam realmente, pessoas com suas limitações no projeto, né? Piloto cidadão. Isso aí. Que precisa andar de kart. Então a gente tem... É isso, Maxwell. A gente tem feito uma segurança de proximidade e demonstrado a todo momento para a sociedade que a segurança pública é um setor de confiança, de credibilidade e que eles podem sim acreditar, participar, porque só através da participação da sociedade a gente vai conseguir converter, né, esse cenário aí de insegurança. E assim como os números da segurança foi caindo, os projetos foram só subindo, né? Hoje as palestras do senhor, elas só aumentam, né? A agenda é apertada, né? Não vou tomar o tempo do senhor. A agenda é apertada, né? Hoje o senhor está aqui com a gente, mas depois tem outros, e tem outros, e tem outros, e tem outros. Isso é fruto de um resultado, né? Porque as pessoas não dão crédito, né, se não tiver resultado, né? Então, assim, todos esses resultados que o subtenente passou, o professor John passou, eles mandaram até vídeo, né, para mim, dos projetos Guarda Mirim e do Piloto Cidadão. E isso é fruto, que às vezes a gente enxerga a CEMOP só como só a situação de segurança, mas ela é proximidade. E quem eu fico pensando assim, nos pais, né, que às vezes vê a dificuldade que é a questão da inclusão. Quando recebe esse cuidado, né, de uma segurança que antigamente era menosprezada, era vilã da sociedade, a concepção muda. Hoje, as pessoas olham para a segurança com uma concepção diferente, né? Eu digo, por exemplo, vou sair aqui um pouco da água para o vinho, né? Mas não vou falar de política, sair daqui da água para o vinho, foi a questão da operação que teve no Complexo do Alemão. Houve uma rejeição muito curta, mas uma aprovação muito grande, né? Porque hoje a segurança as pessoas estão enxergando diferente, porque eles estão vendo que existe a necessidade, a gente precisa, a população está gritando socorro. E aqui em Volta Redonda, graças a Deus, o coronel tem trabalhado junto com as forças de segurança, né? E a gente, como cidadão, estamos colhendo esse fruto aí, né? E eu, como cidadão, só tenho a agradecer ao senhor, tá? Eu falei que seria aí umas 3 horas de podcast, que tem muita coisa para falar, mas eu sei que o senhor tem, né, mais compromissos que já foi me passado, mas fica à vontade. Se o senhor tiver apertado, tiver outra agenda, a gente remarca e vamos continuar, que eu sei que tem muita coisa para a gente poder conversar. Sim, vamos construindo. Importante as pessoas acompanharem nossas redes sociais, né? A Ordem Pública _VR, que ali mostra tudo aquilo que está sendo executado. São exemplos positivos para que a população possa continuar acreditando cada vez mais nas forças de segurança, porque a segurança é a última barreira do bem contra o mal. Sim. Sem a segurança, realmente, nós vamos perder o jogo. E estarei sempre à disposição para vir aqui aprofundar assuntos, né? Parabéns pelo podcast. Eu tenho certeza que em breve será alcançado aquilo que vocês almejam, todos os propósitos serão atingidos, porque realmente é um podcast de muito conteúdo e que permite, logicamente, os entrevistados falarem sobre os assuntos que cada um domina. Sim. Pastor? Coronel, nós já estamos aqui, né, nos despedindo, mas a questão da Guarda Mirim, esse trabalho com crianças, eu costumo falar isso muito na igreja, eu como pastor. Eu digo, a gente tem que investir muito nas nossas crianças, porque nós, para tirar um jovem da criminalidade, como igreja, não é fácil. Depois que ele está lá, é muito difícil, porque o dinheiro fácil, né? Eles veem isso. Então é muito difícil. Volta e meia sai um ou outro, mas não é fácil. O Maxwell sabe disso. Mas eu falo, se a gente trabalhar na base, criar crianças saudáveis,
o senhor falou que a educação é tudo. E a gente investir nas nossas crianças, a gente vai minando lá em cima. Porque eles vão crescer, crianças conscientes, saudáveis, movidos pela educação, por um futuro melhor, por um futuro diferenciado, que o crime não compensa. Sim. E aí a gente, com calma, vai conseguindo diminuir lá, criando cidadão de bem, cidadãos voltados, como o coronel disse, sobre a questão do idoso, respeitando o idoso, respeitando as religiões, respeitando as diferenças em todos Sim. os segmentos, sem intolerância. E esse investimento que é feito na criança vale a pena. Lá na Sim. frente a gente vai colher os nossos frutos. Sim. Né? Então, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez é uma honra estar ladeado pelo Senhor, que é um exemplo para nós aqui e tem feito um trabalho que tem nos deixado tranquilo. Eu, pelo menos, eu fico tranquilo. Estou tranquilo. Né? Na minha rua, toda hora sobe ou do CEMOP ou da Polícia Militar, ou tem um carro passando. Eu falo, ó. Aí eu brinco com a minha esposa. Falo, não, porque eu sou amigo do coronel. Ele... Vai fazer a minha segurança. Né? Mas é o trabalho que vem sendo feito. Sim. Meus parabéns. Então, assim, é isso aí, né? Eu falei, a gente não vai tomar o tempo do senhor. Né? A gente esperou tanto por esse momento, né? Que a gente está pedindo para poder fazer esse bate-papo, mas não faltará oportunidade, que todo mundo que hoje esteve aqui, até hoje esteve aqui, a gente sempre deixou aquele gostinho de quero mais, porque a gente quer vir, quer que volta, né? E com o senhor não vai ser diferente. Mas antes da gente encerrar, a pergunta que eu faço para todo mundo: se existe um sonho a se realizar? Só pode um? Na realidade, a gente precisa construir um mundo melhor, né, o Maxwell? Eu falo sempre que o momento agora não é de nós, é dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu me pergunto todo dia, né, qual é o mundo que nós vamos deixar para eles. E por isso que eu acredito que cada um fazendo a sua parte, né, de maneira sábia, de maneira retilínea, dentro do respeito, dentro dos valores, dentro dos princípios, a gente realmente vai conseguir virar o jogo. Mas as pessoas do bem, elas não se comunicam, né? Ela acha que só fazer o bem é o suficiente. Sim. Eu faço o bem, o pastor faz o bem, o Maxwell faz o bem. E a gente acha que só isso é importante. Mas o mal, ele contagia. Né? O mal fala com o Maxwell, fala com o pastor, fala comigo a todo tempo ali, né? Insistindo para que as coisas possam caminhar. E só oferecem coisas boas, sim, mas talvez não praticáveis, talvez sim, não viáveis. Mas a gente tem perseguido aí de forma retilínea tudo aquilo que a gente acredita e temos deixado sementinha, né? Hoje eu estou como secretário de Ordem Pública, estamos fazendo um bom trabalho, fruto de um efetivo, né? Que entendeu a missão, entendeu a participação e plantamos sim, a semente. Por que eu falo que eu plantei a semente? Porque quem vier depois e quiser acabar com isso tudo vai ter uma dificuldade muito grande, muito grande. E, logicamente, a gente alertando a população que é possível, sim, vai ficar muito difícil das coisas caminharem para trás. Mas obrigado aí pela oportunidade e em breve estaremos juntos. Se Deus quiser. Quero agradecer ao pastor Marcos. Obrigado. Toda quinta-feira está conosco. Canta muito, tá? Só fura com a gente, né? Só não canta lá na igreja. Só não canta lá na igreja, mas canta muito. Deus abençoe. E é isso aí, gente. Você que está aí, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo e que poderá nos ouvir, curta, siga, compartilha. E na próxima vez podemos falar um pouco mais, de repente, sobre assuntos que hoje nós não falamos. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.